Vamos agora incrementar o nosso problema, né? Saindo do conforto de um movimento unidimensional para agora analisar um movimento em duas dimensões. Esse movimento ele ocorre de modo que a velocidade inicial ela vai ter uma componente na direção horizontal, certo? Então, dada essa representação, a situação física, novamente aqui eu tenho o solo, o eixo X vai representar o nível do solo, ele representa também a minha componente horizontal e a coordenada vertical vou representar pelo eixo Y. O objeto ele vai estar a uma altura y0 em relação ao solo e esse objeto possui uma velocidade inicial apenas na direção x. Tá? Então essa seria a posição inicial do objeto quando ele foi lançado. Essa composição vai fazer com que o objeto tenha um deslocamento horizontal, porém a ação da gravidade vai fazer com que sua altura diminua até que ele atinja o solo, certo? Então esse seria um esboço da trajetória a ser seguida por esse objeto, certo? Analisando um movimento para um instante de tempo intermediário, o vetor posição vai ter duas componentes, uma componente x e uma componente y, e o vetor velocidade ele vai mudar a sua direção e sentido, e ele tende a aumentar de valor em módulo. No entanto, a componente horizontal da velocidade ela não vai se alterar, porque eu não tenho nenhuma aceleração na direção horizontal. Então, se eu fosse decompor esse vetor velocidade em uma componente x e uma componente y, eu teria uma componente x constante, igual a v0, e uma componente y que se altera em decorrência da ação da gravidade. Nesse caso aqui, com uma velocidade inicial em y é zero, esse valor é certamente menos gt. Ou seja, como se eu estivesse olhando na vertical um movimento de queda livre. Tá? Quando o objeto atinge o solo, o seu vetor posição final ele vai ter apenas uma componente em x, já que a componente em y é zero, e isso determina a máxima distância horizontal que esse objeto pode alcançar. Né? Essa máxima distância horizontal é o que nós chamamos de alcance. Certo? Então esse é o contexto do movimento do lançamento horizontal. A velocidade ela mantém uma mesma componente x igual a v0, essa não vai se alterar. Novamente, na direção horizontal não tem nenhuma aceleração, então não há por que essa velocidade mudar de valor. Né? Mas aqui ela vai atingir, novamente, na iminência da colisão com o solo, ela vai atingir a sua velocidade máxima. Né? Velocidade máxima que me refiro, o módulo, né, vai contar não só com V0, mas também com o máximo valor de Vy. Okay? Então essa é a condição física que caracteriza o lançamento horizontal. Vamos agora calcular as equações relacionadas às coordenadas x e y, tanto da velocidade como da posição. As condições iniciais, nós já havíamos descrito elas. Posição inicial só tem componente y, a velocidade inicial só vai ter componente x. Tá? As condições iniciais elas são cruciais para o tipo de movimento que nós vamos ter, certo? Elas é que vão me dizer se vai ser um lançamento horizontal, se vai ser um lançamento vertical, se vai ser um movimento de queda livre ou, que é o nosso último caso, se vai ser um lançamento oblíquo. Nesse caso aqui, quando falamos de lançamento horizontal, o objeto parte de uma altura, né, de uma determinada altura, e ele é lançado com uma velocidade horizontal não nula. Né? Tem que ser não nula, senão não lança o objeto, obviamente.
Podemos estudar o movimento descrevendo separadamente como ele se dá na vertical e na horizontal. Essa é a estratégia básica. Eu olho o que acontece na horizontal, olho o que acontece na vertical e depois é só juntar as duas informações. Então, quando analisamos a componente horizontal, temos um movimento retilíneo uniforme, já que nenhum tipo de aceleração está associada a essa direção, certo? Então, a velocidade, ela vai corresponder a um valor fixo, V0, tá? Em metros por segundo, e por essa razão a posição ela vai ser igual a uma equação linear do tempo. A posição inicial em x é zero, né? Veja que o vetor posição inicial só tem componente y, portanto, x é igual a v0 vezes t. Então essas são as duas equações que vão descrever o movimento na componente horizontal. Se eu for agora analisar o movimento na componente vertical, eu tenho um movimento do tipo queda livre. A aceleração continua sendo menos g na direção y, a velocidade v vai ser igual a menos gt em metros por segundo e a posição ela vai ser y igual a y0 menos g sobre 2t ao quadrado, certo? Estou passando rápido porque, como eu falei, corresponde ao movimento do tipo queda livre. Então, as equações nós já discutimos. E aqui tem duas informações importantes que a gente pode tirar, né? Além de vários outros resultados. Se eu for calcular o tempo total de movimento, ele vai corresponder à raiz de 2y0 sobre g. Como eu deduzo essa equação, basta eu zerar y, né? Quando eu zero o valor de y, eu tenho, a partir dessa equação aqui, a possibilidade de calcular o tempo total de movimento. O que a gente precisa ter em mente é o seguinte: o tempo que o objeto gasta para sair da posição y0, da altura y0 e chegar à altura 0, ou seja, ao nível do solo, é o mesmo tempo que o objeto vai levar para sair da posição x igual a 0, que seria sua posição inicial nessa coordenada, e atingir o alcance, né, a máxima distância horizontal. Os tempos são os mesmos. É por isso que esse tempo máximo aqui é o que a gente calcularia se nós considerássemos apenas o movimento de queda livre, né? Um movimento de queda livre a partir de uma altura y0. Outro resultado que eu posso obter é o alcance, a máxima distância horizontal. Uma vez que eu já tenho esse tempo aqui, basta eu substituir esse valor de tempo na equação da coordenada x, certo? Isso vai me dar v0 raiz de 2y0 sobre g. Okay? Então, esses são dois resultados importantes que nós conseguimos tirar a partir das equações que nós deduzimos. Então, veja que a estratégia é olhar a componente x, que corresponde ao movimento na direção horizontal, e a componente y, que corresponde ao movimento na direção vertical. Combinando as duas informações, a gente consegue tirar uma série de outras informações sobre o movimento. Aqui está como exemplo o tempo total e o alcance. Vamos agora ao modelo que realmente nos interessa, que é o lançamento oblíquo. É aquele que vai nos dar uma descrição, ao menos qualitativa, dos três movimentos, dos três exemplos que nós exploramos no início dessa aula, certo? Vejam que o que fizemos foi gradativamente aumentar o nível de dificuldade do tipo de movimento. Começamos com queda livre, analisamos o lançamento vertical, analisamos o lançamento horizontal. Agora nós vamos para um movimento mais completo, que é o lançamento oblíquo. Nesse caso aqui, nós vamos admitir que o objeto ele vai partir da origem do nosso sistema de coordenadas. Ele está no nível do solo e a posição inicial vai ser 0, tanto em x como em y. Certo? Os componentes x e y da posição inicial são nulas. Eu vou ter uma velocidade inicial, v0, que é não nula e que tem componentes tanto em x como em y. Certo? A gente pode medir as componentes a partir do ângulo de lançamento, né? Θ é o que chamamos de ângulo de lançamento. Então, o módulo da velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo θ vai me dar a componente x, o módulo da velocidade inicial vezes o seno do ângulo θ vai me dar a componente y
da velocidade inicial, certo? Então, essas são as condições iniciais em que o movimento vai ocorrer. Desse modo, a trajetória a ser seguida pelo objeto vai ser, o esboço dela vai ser algo parecido com essa linha tracejada. Ela vai sofrer uma elevação até um ponto onde a altura vai ser máxima e depois ela vai cair ao solo. Se a gente parar para pensar, o que eu vou ter é, na horizontal, um movimento retilíneo uniforme, assim como foi para o lançamento horizontal. Na vertical, agora, ao invés de um movimento do tipo queda livre, eu vou ter um movimento do tipo lançamento vertical, certo? Então, nós vamos ter a combinação desses dois movimentos que vai nos dar a informação dessa trajetória. O esboço dela já remete, ao menos qualitativamente, aos movimentos dos 3 exemplos que nós discutimos no início do vídeo, né? Então vamos lá, vamos analisar o movimento do objeto para diferentes posições, né? Numa posição entre o instante inicial e o tempo associado à altura máxima que o objeto vai atingir, né, a altura máxima em relação ao solo, nós vamos ter uma velocidade v de t que diminui em módulo porque a componente vertical está diminuindo de valor, a componente horizontal ela não vai mudar de valor, ela vai permanecer constante, uma vez que eu não tenho nenhuma aceleração na horizontal, certo? Então, essa seria a expressão do vetor posição, de uma forma genérica. Nós vamos calcular x e y mais tarde, mas o vetor posição tem componentes tanto na horizontal como na vertical. No ponto que vai corresponder ao máximo valor de y, tá? Esse objeto ele vai ter que a componente y da velocidade vai ser zero. Vimos que a componente x permanece inalterada, como eu falei, estou insistindo, volto a repetir, não há aceleração na horizontal, só na vertical. Então a componente x não vai mudar o seu valor de velocidade. Mas a componente y, ela, com respeito à velocidade, ela vai ser nula. Tá? Então a velocidade ela vai se restringir ao v0 cosseno θx em metros por segundo. Desse ponto em diante, o movimento que eu vou ter lembra um lançamento horizontal. Vai lembrar um lançamento horizontal da altura y máximo com uma velocidade horizontal igual, em módulo igual a v0 cosseno θ, certo? Então veja que os casos anteriores nós podemos utilizá-los para descrever, ao menos em parte, esse movimento aqui. Foi por isso que eu resolvi construí-los antes de chegarmos a esse caso que seria o mais geral nesse contexto, tá? Numa outra posição intermediária, agora entre o tempo associado à altura máxima e o tempo total de movimento, t máximo, nós vamos ter um vetor posição com componente x e y, certo? E um vetor velocidade que agora tem uma componente y que cresce à medida que o objeto se aproxima do solo, tá? Por fim, eu vou ter um vetor posição que só vai ter componente y quando o objeto atinge o solo, né? E esse vetor vai corresponder à máxima distância horizontal percorrida pelo objeto. Ok? Então, essas informações a gente consegue tirar a partir de um lançamento oblíquo. A velocidade, na iminência da colisão com o solo, ela vai ter a sua máxima, ela vai ter o seu módulo máximo, vamos dizer assim, certo? Então, beleza. Com isso, a gente consegue calcular, descrever totalmente o movimento oblíquo. Vejam novamente que eu vou ter na vertical um movimento do tipo lançamento vertical, na horizontal um movimento retilíneo uniforme, tá? Então vamos agora determinar as equações horárias tanto para as coordenadas x e y como para as componentes da velocidade, certo? Então as condições iniciais indicam uma posição inicial nula, né? Componente x igual a zero, componente y igual a zero, e uma velocidade inicial que eu posso escrever dessa maneira.
V0 cosseno θ x, V0 seno θ y, lembrando que θ remete ao ângulo de lançamento. Então eu posso mexer nesse ângulo e com isso eu vou alterar tanto o alcance como a altura máxima. Isso a gente vai ver nas equações seguintes, os resultados que nós vamos obter dessas equações. Quando analisamos a componente horizontal x, temos um movimento retilíneo uniforme, já que nenhum tipo de aceleração está associado a essa direção. Já tinha mencionado isso. Desse modo, eu tenho que Vx de t vai ser V0 cosseno θ constante, metros por segundo. Consequentemente, x de t, a coordenada, ela vai ser uma equação linear com o tempo. X0 é igual a zero, né? Portanto, eu só vou ter V0 cosseno θ vezes t. Então, essa é a equação que nós temos para as equações que nós temos para a componente horizontal. Quando analisamos a componente vertical, como já havia mencionado, temos um movimento equivalente ao lançamento vertical, né? Então, a aceleração continua sendo g, a velocidade agora, ao invés de ser só V0, vai ser V0 seno θ. Lembra que tem um ângulo de lançamento associado a esse movimento, tá? Mas veja que a equação ela tem uma cara muito semelhante, né? De fato, se eu fizer θ igual a 90 graus ou π sobre 2, isso aqui o seno vai dar 1, e aí eu remonto à equação correspondente ao lançamento vertical, certo? Só que aqui θ é diferente de π sobre 2, é um caso mais geral. A posição ela vai ser y de t igual a V0 seno θ vezes t menos g sobre 2t ao quadrado em metros, certo? Então, exatamente as equações são equações equivalentes a que nós teríamos para um lançamento vertical. Com isso, eu consigo calcular a altura máxima, tá? Essa altura máxima, como é que eu vou obter ela? Eu posso seguir diferentes caminhos. Eu poderia usar a equação de Torricelli, é um exercício que vocês podem fazer depois. A equação de Torricelli considerando a componente y, ou eu posso usar as informações que eu tenho, né? Na altura máxima, V associada à componente y é zero, certo? Então eu vou ter V0 seno θ menos gt, tá? Daí, como isso é zero, eu posso escrever t como sendo V0 seno θ sobre g. Substituindo esse resultado na equação de y, eu obtenho a informação do y máximo, certo? Então, eu consigo tirar essa informação tanto da equação de Torricelli, pensada para a componente y, como dessas duas equações aqui. V0, V igual a zero, estou na altura máxima, t vai ser V0 seno θ sobre g, daí é só substituir na equação de y, e aí eu vou chegar a y máximo. Então, são sugestões de exercícios que vocês podem fazer manipulando essas equações. O alcance eu vou obter calculando o tempo máximo, né? O tempo máximo vai ser 2 vezes V0 seno θ sobre g, né? Uma vez que para o lançamento vertical o tempo total de movimento é 2 vezes o tempo correspondente à altura máxima, tá? E aí, substituindo a informação do tempo total na equação da posição da coordenada x, a gente vai chegar a essa expressão aqui. Um outro exercício para vocês fazerem, obviamente. Daí vocês vão ver. São substituições simples, não tem nenhum grande mistério. Uma outra forma de obter a velocidade máxima, o tempo correspondente ao alcance, né, que é o máximo valor de x, é igualar y a zero. Daí eu vou ter 2 instantes de tempo para os quais y é zero. Um é t igual a zero, mas esse é o instante inicial, não conta. O outro seria exatamente 2v0 seno θ sobre g. A partir dessa informação, substituindo na equação da coordenada x, a gente vai chegar a esse resultado. Esse seno de 2θ vem de uma igualdade trigonométrica, né? 2 vezes o seno de
2 vezes o cosseno de θ vezes o seno de θ, eu posso escrever dessa forma aqui. Tá? Então, essa equação ela é interessante porque se eu tomar, por exemplo, θ igual a 90 graus, né, 2 vezes 90 vai dar 180, o seno de 180 é zero. Isso significa que x máximo vai ser igual a zero, por sua vez, o valor de y máximo vai ser v0² sobre 2g. A gente consegue tirar essa informação a partir do lançamento vertical. Eu não fiz essa conta, vocês podem fazer depois, e vocês vão ver que v0² sobre 2g corresponde à altura máxima para um lançamento puramente vertical. Certo? Por sua vez, o máximo valor para o alcance ele é obtido se esse ângulo for igual a 45 graus. Isso porque o ângulo de lançamento está variando entre 0 e 90 graus. Se o ângulo for igual a 45, o seno de 2θ vai ser igual ao seno de 90 graus, portanto, vai ser igual a 1. Isso vai corresponder ao máximo valor que o alcance que a gente pode obter para o alcance. E agora, o último resultado, né, a cereja do bolo, que são justamente as trajetórias. No caso de queda livre e lançamento vertical, a trajetória ela é retilínea. Na queda livre, o objeto ele só faz cair da posição inicial até o solo. No lançamento vertical, é um movimento unidimensional, onde você tem primeiro uma subida, sendo desacelerado, um objeto sendo desacelerado pela ação da gravidade, seguido de uma descida, onde ele é acelerado por g. Agora, no caso do lançamento horizontal e do lançamento oblíquo, nós podemos construir funções do tipo y igual a f de x, que vão descrever exatamente as trajetórias. Então, aquelas linhas pontilhadas, elas podem ser descritas em termos de uma função e a gente consegue calculá-las a partir das componentes x e y nos dois casos. Vamos fazer primeiro para o lançamento horizontal. A coordenada x ela vai ser igual a v0 vezes t, que eu posso escrever t como sendo x sobre v0. Só fiz manipular essa equação aqui. Tá? Substituindo essa expressão de t na equação da coordenada y, o que eu obtenho é exatamente essa equação para a trajetória. Um y de x igual a y0 menos g sobre 2v0² x². Essa é uma equação de uma parábola cuja concavidade ela vai estar para baixo. Né? Se a gente pensar numa parábola, né? Imaginando a minha mão como uma parábola, ela teria uma concavidade assim. Quando a gente faz a equação da trajetória para o lançamento oblíquo, para a coordenada x eu vou ter x de t igual a v0 cosseno θ vezes t. Posso escrever um instante de tempo dessa forma, ou seja, escrever t em termos de x e substituir essa expressão na equação que descreve a coordenada y. Ao reescrever o t dessa maneira, eu obtenho como equação da trajetória y de x igual a tangente de θ x menos g sobre 2v0² cosseno quadrado θ x². Essa equação vai corresponder a uma parábola com a concavidade para baixo e uma parábola completa, ou seja, do ponto de lançamento até o ponto em que o objeto atinge o solo, a gente vai ter a curva descrevendo a ascensão até a altura máxima e depois a queda, certo? Então, essa equação aqui, qualitativamente, ela se aproxima das trajetórias seguidas pelos objetos que nós vimos no slide inicial, certo? A bola de futebol, a bola de basquete e o projétil lançado pela catapulta. Lembrando que aqui não estamos considerando efeitos de resistência do ar, o que nos daria uma informação mais completa, mais próxima do real para a trajetória daqueles objetos. No entanto, como a gravidade ela é de fato muito importante para caracterizar o movimento daqueles exemplos,
para caracterizar o movimento naqueles exemplos. Essa equação, ao menos qualitativamente, ela já nos traz muita informação sobre aqueles sistemas, certo? Bom, pessoal, é isso. Esse era o conteúdo que eu queria discutir nesse vídeo. Na próxima videoaula, eu já vou introduzir uma discussão sobre o movimento circular e encerro a parte cinemática discutindo o movimento harmônico simples como um exemplo no qual a aceleração ela é variável no tempo, certo? No mais, é só isso e até o próximo vídeo.